Boa noite a todos. Muita paz, muita luz. Que o nosso divino emissário, nosso guia e modelo, nosso irmão maior, nosso mestre, o Senhor de nossos destinos, o responsável pela nossa existência ao longo das eras do planeta Terra, Jesus, o nosso Senhor, possa fazer parte de nossas vidas. Que possa a sua figura ser algo preponderante no nosso pensar, no nosso falar e no nosso agir. Que possamos absorver a luz excelsa que emana de seu abençoado Evangelho, a fim de que possamos eliminar as sombras que nós alimentamos ao longo das eras, em virtude da nossa ignorância, da nossa inocência e, acima de tudo, da nossa rebeldia. Para que nós possamos auxiliá-lo, levando luz nesse mundo que tema em permanecer nas sombras. Não obstante, claro, a nossa limitação intelecto-moral, nosso teto evolutivo, para que possamos ser instrumentos da divindade, na propagação do certo, do justo, do belo, aonde quer que venhamos a nos encontrar. Quando falamos em direito do homem, temos vários direitos. A própria Constituição humana nos fornece elementos necessários para a nossa existência. No entanto, estamos falando do primeiro direito do homem, ou melhor dizendo, o primeiro de todos os direitos. E essa foi uma indagação do codificador. Allan Kardec quis saber qual o primeiro de todos os direitos do homem. E claro, quando Kardec falava de homem, ele estava falando da raça humana. Qual o primeiro? Qual o primeiro de todos os direitos do homem? Mas ele vai longe porque ele fala qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem. E aí, quando ele fala natural, ele está abrangendo o Criador, a criação, o cosmos. Então, na questão 880 do Livro dos Espíritos, Kardec obteve por resposta o seguinte: o de viver. Então, o primeiro de todos os direitos é o de viver. E quando Kardec colocou ou indagou o primeiro, ele não estava falando do direito do planeta Terra. Quando ele amarrou a questão direitos naturais, ele queria saber qual o primeiro de todos os direitos do universo, da criação do homem. E ele obteve por resposta o de viver. Mas o que é viver? O viver, no sentido criação, Deus e Espírito, está atrelado à experienciação. Por isso, qualquer cativo que você faz ao próximo, você está indo contra as leis divinas. Por isso que a prisão da consciência vai contra as leis de Deus. A prisão dos sentimentos, você vai contra as leis de Deus. Você tem que pensar como eu penso. Você está indo contra as leis de Deus. Quando você aprisiona o próximo e utiliza como escravo, você está indo contra as leis de Deus. E isso tem consequências. Portanto,
O viver está atrelado no que tange ao espírito, experienciação. Não temos condições para conceituarmos vida. Por quê? Porque vida, ela é uma consequência do pensamento divino. E como é que nós vamos analisar o pensamento divino? Não tem como. E aí, eu lembro de um episódio que está lá no livro O Espírito no Tempo, um episódio de Chico Xavier. E a história é simples. Teve um dia que Chico começou a ter tanto conhecimento com relação às leis divinas, evolução, perfeição, criação de mundos. Aí o Chico foi e queria saber, entender mais como era isso. Chico queria saber o que era Deus. E indagou então para o seu mentor, Emmanuel. Falou: Emmanuel, defina-nos Deus. O que é Deus, Emmanuel? Emmanuel falou para o Chico assim: Chico, eu aconselho a você a ficar com a definição que o nosso Senhor Jesus Cristo deu. Pai. Aquilo não foi suficiente para o Chico. Chico, não. Quero saber mais, Emmanuel. Então o Chico fez um cálculo, eu presumo, Chico fez um cálculo. Trabalho do fiel do Cristo, ele merecia uma resposta melhor, né? Aí o Emmanuel foi e falou: tá bom, Chico, eu vou te levar para fazer uma viagem. Aí então o Emmanuel levou o Chico. E aí ele mostrou imagens. E essa imagem aí Chico descreve. E aí apareceu o planeta Terra. Depois, em outra imagem, já aparecia o nosso sistema planetário. E aí essa imagem foi desaparecendo, surgindo outra. E aí o Chico percebeu que o nosso sistema planetário se juntava com outros sistemas planetários. E ia em direção a uma estrela. E essa estrela se unia, uma constelação. E essa constelação se reunia com outras constelações. E com outras constelações. E depois as constelações foram desaparecendo, formando a nossa Via Láctea. E depois essa nossa Via Láctea começou a se juntar com outras galáxias. E outras galáxias rodeando outras galáxias, com outras nebulosas. E aí o Emmanuel explicando para o Chico, falou assim: Chico, porque tudo está dentro da ordem divina. Cada mundo, cada sistema, cada galáxia, orientados por inteligências divinas. E Deus, para lá de tudo isso, sem que possamos fazer-lhe uma definição. E aí Chico viu tudo e outras coisas que ele nem imaginava que existia. E aí Emmanuel fala assim: Chico, e Deus para lá de tudo isso. Aí o Chico então se sentiu pequenino e falou: senti uma vontade enorme de voltar para a minha cama e tomar o café quente. Porque tudo que nós observamos no universo, na criação, é como você olhar pelo buraco da fechadura da porta. Tudo que nós observamos são manifestações da mente do Criador. E como nós, pequeninos, vamos avaliar tudo isso? E então Carl Sagan, um dos maiores cientistas da nossa era, deixou uma célebre frase: somos poeira das estrelas. Somos poeira das estrelas. Por que ele falou essa frase? Porque a ciência
dentro do campo da astronomia e da cosmologia, eles perceberam que o carbono, o ferro, o nitrogênio, o oxigênio, tudo que compõe a nossa matéria, ela existe primeiramente no coração de uma estrela. Ó. Então, Deus primeiro criou uma estrela num processo de bilhões de anos para que ela forjasse aquilo que era necessário para compor a nossa matéria. Por isso que o Espiritismo traz uma expressão encarnação. O que é encarnação? É a ação do Espírito entrar na matéria. Esse fato do Espírito entrar na matéria chama-se encarnação. E isso faz sentido a frase de Carl Sagan, porque vai lá estar na questão 888A do Livro dos Espíritos, no 5º parágrafo. O que diz o 5º parágrafo da questão 888A do Livro dos Espíritos, questão 888A. Amai-vos uns aos outros. Alguém disse essa frase algum dia, não foi? Alguém disse. Ah, lembrei, Jesus. E o Espírito relembra o Cristo, porque o Espiritismo é cristianismo redivivo. O Espiritismo tem um propósito de reavivar todos os ensinos do Cristo, que foi uma promessa do Cristo, que enviaria-nos um outro Consolador, que nos explicaria tudo, além de relembrar tudo aquilo que ele havia dito. Continuando na resposta. Amai-vos uns aos outros. Essa é a lei mediante a qual Deus governa os mundos. Ó. É a lei mediante a qual Deus governa os mundos. O amor é a lei de atração entre os seres vivos e organizados. E a atração é a lei de amor nos seres inorgânicos. Tudo é em função do amor. Tudo. Quando Deus criou uma estrela, em nome do amor, para criar um corpo para que nós tivéssemos a oportunidade da encarnação. Questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação? Indagou Kardec. Qual o objetivo? Porque tudo tem um porquê e um para quê. Quando se trata de criação, tudo tem um porquê e um para quê. Qual o objetivo da encarnação? Resposta. Deus impõe. Começa assim. Deus impõe. Então, Deus não pede favor. Deus impõe a encarnação com o fim de fazer o espírito chegar à perfeição. Nós estamos encarnados com o objetivo de alcançarmos a perfeição. Mas, para isso, tem o espírito que passar por todas as vicissitudes da existência corporal. Para uns, missão. Para outros, expiação. A encarnação ele tem um outro objetivo: colocar o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Na questão 115 do Livro dos Espíritos, ele desenvolve isso porque ele explica que a perfeição tem por objetivo nos aproximarmos do Criador. Mas essa história está em algum lugar. Tá, sabe aonde? Parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano é o resumo da saga do Espírito no espaço-tempo. A parábola do bom samaritano é aquele pai que deixa o filho experienciar a existência física. Ele dá a liberdade para que ele escolha qual o caminho que ele acha que é bom seguir, embora alguns de fora percebam que não é o bom caminho que ele está trilhando, mas é dessa forma que funciona o processo evolutivo. E o pai fica onde?
esperando em casa. O filho vai, se ilude, se desilude, porque quem ilude se desilude. Como fala minha mãe, quebra a cara. Mas com qual objetivo? Para que ele possa despertar. E o lindo da parábola é que ele explica exatamente o momento em que o espírito desperta, quando o sofrimento lhe abate. O sofrimento, ele é a porta da libertação do espírito ignorante, rebelde, inocente. E quando o filho pródigo, ele está comendo com os porcos, ele se lembra que tinha um pai. E ele fala o quê? Percebe, e ele fala a seguinte frase: o último dos meus empregados está comendo melhor, empregado do meu pai, está comendo melhor do que eu. Vou fazer o seguinte, vou voltar para a casa do meu pai, vou pedir perdão e vou pedir para que ele me torne o último dos seus empregados. E o filho, então, volta para casa. E o pai o recebe. Só que a parábola ainda tem um suprassumo, porque o pai não fica na porta esperando ele. O pai corre em direção ao filho. Abraça-o, beija-o e fala: filho, tu estava morto e agora está vivo. Tu estava perdido e agora tu se achaste. Vamos comemorar. E Jesus, em outro momento, fala do banquete celestial. O banquete está pronto. Cabe a cada um ter condições, vestimenta nupcial, que é o resumo da evolução, está em condições de participar do banquete. Portanto, viver é isso. A encarnação tem por objetivo fazer o espírito experienciar circunstâncias e situações no campo dos sentimentos, a fim de que ele possa ter condições de voltar à casa do Pai. Evolução, ela é fruto do tempo, traço séculos, traço milênios. O Emerson tomou uma decisão. Que decisão que o Emerson tomou? Ele vai se tornar perfeito. Vocês ouviram isso, gente? O Emerson tomou a decisão. Agora, em 2024, ele tomou a decisão. Ele vai se tornar perfeito. Mas não dá. Por quê? Porque nós temos que imaginar o planeta Terra como uma escola abençoada, que é uma expressão que Chico Xavier sempre usava. O nosso planeta é uma escola abençoada. Uma escola que nos fornece aquilo que é necessário para o nosso agradecimento. E quais são as provas que nós passamos? Eu vou citar apenas duas: paciência e resignação. Principalmente quando estamos no trânsito. Aí nós entendemos o quão nós somos pacientes no termo de estar internado nessa enfermagem chamada planeta Terra. Qual enfermagem estamos internados? Do egoísmo, da vaidade, do orgulho, da indiferença? Qual das enfermagens nós estamos? O triste da história é que estamos internados em várias enfermagens ao mesmo tempo. Várias enfermarias, está lá o nome do Emerson em várias enfermarias. Porque esse é o raio-x do habitante do planeta Terra. Por isso, quando o primeiro de todos os direitos é de viver, quando falamos em homicídio, suicídio, aborto, eutanásia, estamos tirando o primeiro de todos os direitos do espírito. E na questão 358 ele fala precisamente do aborto. Por que o aborto ele é um crime aos olhos de Deus?
Porque você está tirando a oportunidade do Espírito experienciar. E eu vou dar um salto aqui, dando um exemplo do Senhor Antônio. E onde é que está o exemplo do Senhor Antônio? No livro Missionários da Luz. E eu vou resumir aqui. Seu Antônio estava passando por um problema de saúde. Seu Antônio tinha mais ou menos 70 anos de idade. Salvo engano, 75 anos. E aí soou alarme no mundo espiritual. Seu Antônio está com problemas. Desce André Luiz, desce Justina e desce Alexandre. 3 para auxiliar. Aí o Alexandre, que era o guia espiritual do grupo, chama mais pessoas, chama 8. Faz análise, problema aqui, problema ali, dá um passe, faz isso, faz aquilo. Aí a equipe espiritual fala, pronto, resolvido. Ele tem agora mais 5 meses de vida. Aí o André Luiz, que está aprendendo, assim como todos nós, aí ele coça a cabeça e tem alguma coisa que não bate, né? Ele falou, peraí, estávamos 3 aqui, chamaram a gente. Aí depois o Alexandre chamou mais 8, para dizer que uma pessoa vai viver só 5 meses? Que matemática é essa? Todo esse furdunço para 5 meses. Aí o André Luiz não aguenta e pergunta para o mentor. Vem cá, tudo isso só para isso mesmo? Qual é a resposta, André? O que seu Antônio vai experienciar nesses últimos 5 meses vai ser crucial do que os outros 75 anos da vida dele. Agora você imagine quando uma criança na barriga é retirada a oportunidade da encarnação, a oportunidade da experienciação. Tem coisas que um jovem de 16 anos só vai aprender quando ele tiver 80. Tem coisas que um homem de 30 anos só vai aprender quando ele tiver 60. Porque a vida, a existência física, ela é um constante aprendizado. Constante aprendizado. Então, meu irmão, a vida está difícil? Acredite. Jesus falou o quê? Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. Jesus falou isso. A vida é difícil. É. Estamos no mundo de dificuldades. Estamos. Mas tudo tem um objetivo divino. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados aflitos, ele traduz o significado da bem-aventurança. Bem-aventurados aflitos pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm a oportunidade, a ocasião de provar a sua fé, de provar a sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus. Porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Essa é uma frase do Espírito Lacordaire, de 1863. Se o viver é o primeiro de todos os direitos do ser humano, ela é apenas o ápice de toda a criação. E aí existe um episódio da vida do Chico quando ele tinha 8 anos de idade. E aí é um convite para quem não assistiu ainda o filme Chico Xavier, está um convite para assistir. E lá tem essa mensagem muito bonita. E ele então, com 8 anos, psicografou a seguinte mensagem: Meus filhos, ninguém escarneça da criação. Um grão de areia é quase nada, mas parece uma estrela pequenina refletindo o sol de Deus. Se dentro da criação um grão de areia é importante, imagine você. Imagine a sua experiência quando encarnado. Porque
o viver é o grande presente que Deus nos dá para nós experienciarmos. Para que nós possamos passar por todas as dificuldades, ainda que sangre os pés, como asseverou Francisco de Assis. Francisco de Assis, que tinha essa plena consciência da relação criador e criatura, tem uma história dele que ele estava numa nevasca, frio. E para quem recorda como é que Francisco de Assis andava, imagine o que era um frio. Uma roupa simples, uma cordinha armada na cintura e descalço. Imagine você andar descalço numa neve. E então ele e o companheiro andando, propagando o evangelho, a humildade nos lugares mais longínquos da Itália, ele se depara com um mosteiro. Neve para tudo que é lado. Ele bate na porta, alguém abre a portinhola e fala assim, quem é? Aí o companheiro de Francisco fala assim, é o pai Francisco, que era como ele era conhecido na época. Aí a pessoa fala assim, não conheço, aí fecha a portinhola. Então você imagine você, numa nevasca, alguém vira as costas para você. Aí ele olha para Francisco, o Francisco está cantando e pulando de alegria. Aí ele olha, não entende, né? Pai Francisco, não estou entendendo. Ele falou assim, meu filho, é o seguinte, quando todo mundo, e o mundo todo virar as costas para você, é nessa hora que você vai estar 100% nas mãos de Deus. Por isso que Jesus deixou duas frases, e que nós possamos levar essa frase em nossos corações. Quando a vida parecer mais difícil, ficarei convosco até a consumação dos séculos. Jamais vos deixarei órfãos. Que possamos carregar essa frase em nossos corações, principalmente quando a dificuldade apertar, porque Deus não dorme. Muito obrigado pela atenção, que Jesus nos abençoe, muito obrigado, boa noite, bom final de semana para todos nós e, consequentemente, uma excelente semana. Fiquemos com o nosso Cristo e com o nosso Pai Celestial. Muito obrigado e boa noite.